bem. Só que nós, como economistas, o que um economista faz? Ele tem lentes especiais, ele não olha para o mundo como o cidadão comum olha. O cientista, ele faz a mesma coisa. O cientista, quando esse nosso cientista aqui, ele olha o microscópio, ele vê vida que o cidadão comum não vê. E essa é a grande tarefa do economista, revelar coisas que a sociedade não vê a olhos nus. Esse bicho aqui existe, ele está entre nós e nós não o vemos. Eu não me lembro o nome desse bicho aqui, mas o nome do bicho é tão feio quanto ele. Então, 2015 agora em diante, né, nós temos uma severa crise econômica, com recessão. Nós estamos no meio de uma severa crise política também, com perspectiva de impeachment, paralisia decisória. E paralisia decisória, o que é? Você escala um sujeito, lá o tal do Levi, para fazer ajuste de contas públicas, mas ninguém acredita nele. No governo ninguém quer saber dele. Ele é uma pessoa não grata dentro do governo. Você não consegue fazer nada. A presidente, então, está numa crise de confiança. Ninguém acredita nela. Ela não consegue fazer nada. O melhor que ela pode fazer é terceirizar as funções da presidência. Mas você não consegue fazer absolutamente nada nesse período. Nós estamos aí há 7 meses, 7, 8 meses da eleição. Você não conseguiu articular, você quer fazer uma reforma ministerial para dizer, olha, nós estamos comprometidos com redução de gasto público. Então, o nosso objetivo aqui é revelar algumas verdades inconvenientes, né, sobre como é que o nosso paciente está se comportando. Eu quero explorar uma ideia muito comum para nós economistas, que é a ideia de convergência. Né? A ideia de convergência, a ideia mais simples, é o seguinte: os países mais pobres, eles podem crescer mais rapidamente do que países ricos e convergir para o padrão de renda de países ricos. Tipicamente por quê? China, o ex-vice-presidente do Banco Mundial, um economista chinês, o Justin Turing, ele costumava usar essa expressão assim: a China cresce rapidamente porque ela tem a vantagem do atraso. Uma economia miserável, qualquer reforminha que você faça, dá um boom de crescimento. Só que a vantagem do atraso não é uma vantagem permanente. Você vai crescendo, vai se aproximando do padrão de renda mais elevado, e aí o que acontece? A taxa de crescimento naturalmente começa a declinar. Então você vai convergindo para o padrão de renda em países ricos. A explicação econômica, né, é que países mais pobres, capital é relativamente mais escasso. E tudo aquilo que é relativamente mais escasso dá um retorno maior. Então vale a pena você investir em países mais pobres, em países menos desenvolvidos, porque o retorno do capital é maior. Então você consegue acumular capital mais rapidamente. Dito isto, o que eu quero fazer aqui é comparar o nosso PIB per capita em relação a um país rico. E eu escolhi arbitrariamente os Estados Unidos, porque ele é considerado uma fronteira de produção do mundo. É o país de dimensão continental mais rico. Então vale a pena a gente comparar como é que a gente está em relação aos Estados Unidos. E aqui começam os nossos problemas. Eu coloquei não só os dados do Brasil, o Brasil é essa linha vermelha, mas coloquei de outros 4 países que vale a pena a gente prestar atenção, países da América Latina. A Argentina, essa linha azul, Chile, a linha verde, e a Venezuela. Eu não gosto de olhar para esse gráfico. Ele começa a afetar a minha gastrite e o meu fígado. Não é um gráfico bonito para a gente ver. A América Latina, ela tem um problema seríssimo. A América Latina não consegue prosperar. A bem da verdade, países
como Venezuela e Argentina, em termos relativos, estão piorando, estão se afastando do padrão de um país rico como os Estados Unidos. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. A Argentina, está aqui. A Argentina, início dos anos 50, a renda per capita da Argentina era em torno de 50% da economia americana. Eu só tenho os dados de PIB, eles começam em 1950, mas historiadores dizem o seguinte: até a Segunda Guerra Mundial, a Argentina era chamada de o celeiro da Europa. A Argentina alimentou a Europa no pós-guerra. A Argentina, no início do século XX, era considerada um dos 7 países mais ricos do planeta. A partir daí, e a Argentina não foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, isso é curioso. Aconteceu alguma coisa na Argentina que levou a essa trajetória de redução de participação relativa. Outro país que eu quero chamar a atenção, olha o declínio vertiginoso da Venezuela. A Venezuela já teve um padrão de vida, uma renda per capita tão alta quanto os Estados Unidos. O que aconteceu na Venezuela? A história que se conta da Venezuela é o seguinte: até os anos 60, quando a coisa começou a piorar rapidamente na Venezuela, a Venezuela era um país excepcional, era um país democrático, né, e pujante economicamente. O que aconteceu na Venezuela a partir de então foi o seguinte: as elites econômicas da Venezuela começaram a se degladiar para capturar a renda do petróleo. Para capturar a renda do petróleo, você precisa dominar instituições políticas. E quando o foco das atenções passa a ser você capturar a renda do petróleo, ou seja, a renda que brota do chão, em vez de você se preocupar em instituir instituições que permitam a criação de riqueza, as custas de acumulação de trabalho, acumulação de capital, tecnologia, a coisa não vai bem. É isso que pesquisadores chamam de a maldição dos recursos naturais. Se a gente olhar os índices que estão disponíveis aí, índices de liberdade política e liberdade econômica, a gente vai ver que a Venezuela é o caso perfeito da famosa conjectura Friedman-Hayek. Os dois economistas eles disseram o seguinte: uma democracia ela só é sustentável com liberdade econômica. Depois eu vou definir melhor o que é liberdade econômica. Então, a Venezuela começou a deteriorar sua liberdade econômica, começou a concentrar poder de mercado em setores, e quando isso aconteceu, ela começou a perder liberdade política e a sua democracia começou a degradar. Quando a gente estuda um pouco isso aqui e olha para essa trajetória, a gente vê o seguinte: o comandante Hugo Chávez, ele não é a causa dos problemas da Venezuela. Como a gente tem a visão instantânea, né? A gente pensa, pô, foi o cara que detonou tudo lá. Não, o declínio vem de antes, né? Hugo Chávez, você eleger um sujeito como Hugo Chávez é apenas um sintoma de um problema mais sério que está permeando a sociedade venezuelana. Finalmente, eu queria comentar rapidamente aqui sobre o Chile. O Chile está aqui por ser diferente dos outros países. O Chile é o único país que do início da série até o final da série tem conseguido prosperar. Ele não consegue prosperar linearmente, né? Deu essa barrigada aqui. Essa barrigada que aconteceu em particular durante o regime Pinochet. Né? Mas o curioso é o seguinte: o que é o regime Pinochet? No regime Pinochet, o cidadão chileno não tinha nem liberdade econômica, muito menos liberdade política. Foi uma das ditaduras mais severas da América Latina. O que aconteceu no Chile é que, com o Pinochet, militares eles têm essa coisa. Eles entendem uma perspectiva de como se organizar. E no mundo militar, a organização ela é hierárquica, onde uns comandam e outros obedecem. E não pode ser diferente.
No exército, em batalha, você não pode ser democrático. Imaginem vocês, você está lá no campo de batalha, aí o coronel dá a missão, o pessoal levanta da trincheira e vai combater o adversário. Aí o pessoal, os soldados olham, não, espera aí, são quase 6 horas da tarde, meu contrato de trabalho vai só até 6, isso eu não vou fazer. Ou pior ainda, os soldados decidem se eles vão combater ou não. No exército, nas forças armadas, a coisa não funciona assim, é uma estrutura rígida, hierárquica. O grande problema dos militares é acreditar que uma sociedade pode ser organizada dessa forma. Rígida, hierárquica, uns comandam, outros obedecem. Planejamento central. Essa percepção de sociedade que os militares têm. E aí, as coisas no Chile, além dos problemas políticos, do banho de sangue, a economia também não avança. Para a sorte do Chile, eles tinham um grupo de empresários, de lideranças empresariais, os famosos Chicago Boys, o pessoal que estudou na Universidade de Chicago, eram professores inclusive da Universidade Católica do Chile. Eles marcaram encontro com o ditador e disseram assim, olha, você está simplesmente fazendo aquilo que você foi colocado para evitar que o Salvador Allende fizesse. Está errado. Aí o Pinochet, aparentemente, ele disse o seguinte, olha, meu negócio é bater em que eu não concordo. Mas esse negócio de economia, de organizar a sociedade, isso não é comigo, eu não sei fazer isso aí. Então, façam vocês aí o que for possível fazer. Eles iniciaram o processo de reformas. Esse processo de reformas, de liberalização econômica, ele funcionou. E a gente pode ver, ele funcionou ao longo do tempo. E aí vem o famoso livro Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, os capítulos iniciais, a relação entre liberdade econômica e liberdade política. Ele diz o seguinte, olha, a melhor maneira de você minar uma ditadura política é você organizar mercados. Porque quando você organiza mercados, e as pessoas conseguem resolver seus problemas, e as pessoas conseguem respirar melhor, conseguem prosperar, elas começam a demandar mais outros direitos. Nenhuma ditadura, ela sobrevive com liberdade econômica. Então, o que aconteceu no Chile é mais ou menos a história dessa relação aí de liberdade política e econômica. Finalmente, nós temos o Brasil. Nossa renda per capita em 1950 era 21% da renda per capita americana, hoje está em torno de 24, 25%. Eu estou vendo o professor Sabino ali atrás, ele deve estar pensando assim, isso é uma evidência que nós estamos convergindo para um padrão de vida mais elevado. Eu sei que não, eu estou só brincando contigo. O problema é o seguinte, se a gente fizer os cálculos, eu fiz com dados um pouquinho diferentes, para o estudo que eu fiz no Instituto Mineiro 2 anos atrás, se os Estados Unidos param de crescer em termos de renda per capita hoje, com essa velocidade aqui a gente vai alcançar o padrão americano em 2.279. O meu problema é o seguinte, eu imagino que seja o problema do Marcelo e aparentemente do Accurso também. A gente acha que a gente vai sair do modelo até lá. E a gente não queria esperar tanto tempo. E esse é o problema. E talvez para a maior parte dos jovens aqui, eu tenho lá minhas dúvidas se vocês vão viver até 2287. É só uma previsão, é só uma expectativa. Então nós estamos tendo, ao longo do século XX, início do século XXI, nós temos taxas de crescimento econômico absolutamente medíocres, assim como o resto da América Latina, com a exceção do Chile. Eu quero fazer comparações internacionais
Aí eu vou pegar dois países aqui de dimensão continental. China, ali em azul, e a Índia, ali em vermelho. Os dois países começam em 1960, muito pobres, menos de 5% da renda per capita americana. E a China mais pobre que a Índia. Mas acontece alguma coisa aqui na China, exatamente aqui em 1979, em azul. Aqui a China começa a crescer, aceleradamente. Você sabe o que aconteceu em 79? Morreu Mao Tse Tung. Não é bacana isso? Morre um sujeito e um país começa a prosperar. Seria fácil, seria bom se fosse assim, né? A gente escolhe quem vai morrer e pronto. Todos os nossos problemas desapareceram. A morte do Mao Tse Tung fez com que a China embarcasse num magnífico programa de reformas institucionais. A China era um país miserável e um país comunista. As reformas institucionais, elas começaram aos poucos. A reforma institucional na China, ela começou primeiro no campo. Os chineses, eles tinham grandes fazendas coletivas no campo. E quem estuda economia agrícola, olhando os dados da China, vai ver que dos anos 50 até 78,